Professor Cris, tudo bem? Tudo ótimo, Café, tudo bem? Tudo bem. A gente queria conversar contigo, saber um pouquinho das causas. A gente vive uma crise climática terrível no nosso estado, muita gente fala sobre isso, mas pouca gente entende. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer, professor? Bom, Cássio, Marisa, então a gente tem um cenário muito complexo, né? Porque esse cenário ele tem diversos fatores que precisam ser levantados, né? O primeiro grande fenômeno que a gente não tem uma grande explicação científica sobre causas é o próprio fenômeno El Niño, né? Que tem essa característica de fazer com que há um aumento do calor na região dos Andes, ao aumento também do calor na região amazônica, acontece a evapotranspiração e a evaporação na região amazônica, aumentando o índice de umidade no ar. Esse índice de umidade, ele naturalmente ele vai se deslocar e ele começa a se deslocar por um fenômeno chamado de efeito de Coriolis, que acontece em função do movimento de rotação da Terra. Existe um movimento do efeito de Coriolis para o sul, que é no sentido anti-horário. E nesse fenômeno, a umidade da Amazônia teria que entrar na região centro-oeste do Brasil. Mas a região centro-oeste, aquela área de Mato Grosso do Sul, que já não existe mais o Mato Grosso nem o Mato Grosso do Sul, porque a gente já tirou o mato, já tem uma grande área de produção agrária, né? Acaba tendo ou retendo, neste período que nós estamos vivendo, entre outono e inverno, uma zona de alta pressão, onde diminui a quantidade de umidade da região. Essa zona de alta pressão é um peso do ar. O ar fica pressionando em relação ao solo e a umidade, por ventos divergentes, ela se afasta. Naturalmente, quando essa umidade que vem da Amazônia tenta chegar no centro-oeste, ela não consegue. E ela fica pressionada entre essa alta pressão e a Cordilheira dos Andes. Então, o caminho de escape, o natural, vai ser a região sul do Brasil. E aí nós vamos ter chuvas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Só que neste cenário que nós estamos vivendo agora, há um aumento pluviométrico. Então, criou-se um bolsão de umidade que extravasou lá a casa dos 600 milímetros, né? Em algumas regiões, onde nós temos uma altitude maior e por uma questão gravitacional, a água desce. E aí, os espaços onde essa água tem que passar é o espaço canalizado, né? O espaço dos rios, né? Em especial, Taquari, o Antas, o Rio Caí. Então, esta região, da região serrana, mais a região norte do estado, acabou canalizando por vários rios secundários que levam até o Rio Jacuí. O Rio Jacuí, por sua vez, deságua na foz em delta, no Lago Guaíba. E esse Lago Guaíba acabou extravasando, assim como a pressão da água fez o extravasamento nos rios secundários. E aí nós tivemos um momento lá de enchente, de desmoronamentos, né? Os escorrimentos, que a prova às vezes do Enem cobra escorrimento, né? Que quando acontece uma avalanche em bloco, não chega a formar aquele turbilhão, mas uma avalanche em bloco, que é o escorrimento. E aí, naturalmente, Porto Alegre, que acaba recebendo, e a sua região metropolitana, que acaba recebendo as águas do Guaíba, se sobrecarregou. A saída do ponto de Itapuã, ali, quando acaba o Lago Guaíba, ali aquela saída é um pouco mais estreita. Com a sucessão de alguns ventos não favoráveis a esse escoamento, houve uma elevação. Essa elevação súbita acontece principalmente em algumas áreas onde, por ação antrópica, houve um aterramento, como acontece ali na região do Estádio do Internacional, né, no Beira-Rio, ou então naquela região também que foi sendo ocupada, muitas vezes não corretamente, que é onde nós temos, por exemplo, o estádio da Arena do Grêmio, né, que é o bairro Humaitá ali, que teve uma área ali que era de invasão e depois começou a ser urbanizada, mas é uma área muito baixa. Se a gente pensar nas cidades do interior, nós vamos ter ali Eldorado, próprio Guaíba, que são banhadas pelo Lago Guaíba. E aí, naturalmente, há um extravasamento. Aquela região que já é próxima ao nível do Guaíba, quando o Guaíba sobe além,
né? Se subisse 1 metro e meio, não daria isso. Mas se sobe 5 metros, tem esse problema. Outra região importante da gente lembrar no primeiro momento é a região de Canoas, né? Alguns bairros de Canoas ficam muito próximos ao rio e esses bairros, que normalmente são bairros associados a bairros periféricos, né? Bairros muitas vezes de uma população mais carente que precisa ir morar em algum lugar e acaba escolhendo esses lugares um pouco mais de áreas de antigos banhados, áreas que ficam muito perto de rios, como o rio Gravataí, que passa bem por ali, e aí naturalmente com esse aumento de chuvas tudo extrapola. Para a nossa região sul, né, São Lourenço, Rio Grande, Pelotas, o que acontece é o represamento desse grande volume de água. Então nós temos um nível de lagoa que sobe e desce todo dia, e aí naturalmente nós temos a chegada dessa água. Essa água ela chega em um grande volume, juntamente com as chuvas da nossa região, fica tudo somado e acaba desaguando na Laguna dos Patos. E da Laguna dos Patos teria que passar pelo Canal do Rio Grande. O Canal do Rio Grande, tão estreito quanto a passagem do Lago Guaíba para a Laguna dos Patos, ele acaba tendo um espaço físico de volume. Por isso, também temos que lembrar a importância das dragagens. Né? Pô, se não tivesse a dragagem, o nosso canal teria extrapolado bem antes. Então, nós temos que observar esses volumes. E os fenômenos vão continuar acontecendo, né? Porque ainda continua acontecendo precipitação, principalmente na região norte, região nordeste agora, tá na região da Serra Gaúcha, e vai essa água chegar a Porto Alegre. Talvez demore uns dias para a gente cessar com esse fenômeno. Cris, pela tua fala me chamaram a atenção algumas coisas. Seria correto eu dizer, por exemplo, que o que aconteceu é resultado, claro, dos fenômenos naturais, da própria natureza, mas somado a isso com a ação do homem ao longo do tempo no território. Perfeito. Porque tu estás, por exemplo, a questão do Centro-Oeste. O Centro-Oeste teria uma determinada influência nessa questão que talvez amenizasse tudo o que aconteceu. Mas houve muito desmatamento ao longo dos anos. Na década de 70, houve um investimento muito forte pela Embrapa, junto com o Japão, para que os solos naquela região fossem mais propensos à agricultura, como existe hoje. Isso nos traz, como país, coisas muito positivas, porque nos tornamos um exportador, um agroexportador de primeira grandeza, mas, ao mesmo tempo, isso causou efeitos na natureza. Tá? E também aqui na maneira como houve a ocupação das cidades. Seria correto dizer isso? Seria, até de certa forma, tudo está interligado. O que a gente percebe? Claro, não vamos colocar a culpa no capitalismo, porque é um fenômeno, é um sistema econômico que é vigente para nós trabalhamos, mas as visões progressistas muitas vezes mais intensas, né? A gente lembraria lá o tempo dos bandeirantes, quando o Anhanguera chega lá no Mato Grosso e dá o nome de Mato Grosso porque tinha uma grande quantidade de vegetação na região, né, ocupado pela população indígena. Mas aí, com o tempo passando e com o avanço da fronteira agrícola, naturalmente, né, imagina só naquele momento onde nós tínhamos relações de grilagem de terra, onde os especuladores compravam terras com um solo um pouco melhor aqui no sul e trocavam terras, na verdade, né? Eles pegavam aqui 100 hectares aqui do sul e davam em contrapartida 1.000 hectares no Mato Grosso, que depois foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então tu imagina que o avanço da fronteira agrícola acaba naturalmente tendo uma sequência. E essa sequência do progresso que, de fato, né, para nós brasileiros é uma coisa boa. Vamos lembrar que a gente precisa do agronegócio, a gente precisa da soja, a gente precisa, porque em qualquer crise econômica do nosso país, quem nos sustenta é o sistema agrário. Temos que lembrar disso. É claro que a gente pensa muito nas possibilidades, por exemplo, da agricultura familiar, da agricultura campesina, mas a gente tem que lembrar que o agronegócio ainda motiva um valor econômico significativo no PIB brasileiro, tá? Então a gente tem que pensar da seguinte forma: quando a gente acaba chegando, e a sequência era desmata, coloca o gado, tira o gado, planta soja. Então existe... Não, e o desmatamento, consequentemente, vai influenciar no gás carbônico, depois do gás metano, como tu falou no gado, influencia no aquecimento global, que é um dos grandes problemas que a gente tem, né?
E aí, naturalmente, com esses avanços, né, e não só o avanço do desmatamento, com esse avanço da fronteira agrícola, mas a gente tem as construções de novas cidades, a ampliação dos cenários urbanos. Então a gente vai ver, por exemplo, quando a gente fala do Centro-Oeste, a gente fala do Centro-Oeste um lugar que é muito urbanizado. Por que ele é muito urbanizado? Porque ele tem mais de 80% da sua população, 87% da sua população, vivendo em cidades. Pô, mas o espaço é muito grande. Bom, o espaço é muito grande, mas é um espaço mecanizado. É um espaço de uma agricultura de precisão, onde se reduz a quantidade de mão de obra. Então eu tenho que lembrar que para que a gente consiga entender esses fenômenos ambientais e associá-los a alguns danos, a gente tem que lembrar da ação antrópica. A ação antrópica ela é sempre muito ativa. Claro, nós temos as pretensões burocráticas do avanço da nossa ideia de capital. Pô, nós queremos ser um país desenvolvido, mas a que ponto? Até quando a gente consegue? Isso já aproveitando essa situação, para nós lembrarmos das questões sociológicas, né? E pensar, o que será que essa sociedade nova quer? Até onde nós podemos ir, né? Quando nós criamos, por exemplo, uma hidrelétrica no meio da floresta amazônica, chamada de Belo Monte, onde eu faço uma retirada de uma população indígena de um determinado território, lá do Rio Xingu, né? Que é uma ação antropológica muito séria. Eu crio uma área de alagamento gigantesca, onde é o meio do curso do rio, onde nós estamos na várzea, e a várzea tem um ciclo de altos e baixos de água, e eu vou colocar água completamente o tempo inteiro nas áreas da floresta. Eu vou dizer, esta área está condenada a morrer. Então, são todos os cenários que... todo o ecossistema. O cenário todo que o homem, né, cria, e através, é claro, do seu interesse público, do seu interesse político, ele acaba transformando um cenário que era tipicamente natural em um cenário um pouco mais modificado, certo? Um pensador que os alunos gostam muito, que eles citam muito nas redações, é Zygmunt Bauman. O Bauman, que faleceu há poucos anos, um pensador polonês, ele falava muito das mudanças na sociedade, no aumento da intensidade das mudanças na sociedade. E ele cunhou um termo que se tornou muito famoso, chamado de modernidade líquida. E a gente vive em tempos líquidos, nós vemos isso o tempo todo. Cada vez as mudanças, a velocidade da sociedade, a intensidade dessas mudanças é maior. Ou seja, nós não temos o privilégio, o benefício que os nossos pais e avós tiveram de um período em que as transformações eram muito lentas. As pessoas conseguiam se acomodar à mudança com mais tempo. Então elas viviam mais ou menos ali na mesma cidade, viviam nas mesmas condições por muitas décadas. Hoje o que acontece? E eu vinha para cá e vinha pensando nisso. Nós, 4 anos atrás, passamos por uma pandemia. Começamos a passar por uma pandemia, que foi algo totalmente diferente na nossa vida, algo trágico, algo terrível, e que os seres humanos, pouco a pouco, foram se adaptando e criando maneiras, criando em pouquíssimo tempo vacinas, criando alternativas para superar isso, para viver apesar disso tudo. Nós, enquanto instituição, naquela época, passamos a dar aulas online, algo que era impensável até pouco tempo antes disso. Mas nos adaptamos, e as pessoas se adaptam às condições muitas vezes mais terríveis, mais trágicas. Elas aprendem a viver com isso, porque nós vivemos num tempo que, se 4 anos atrás nós enfrentávamos a pandemia, hoje nós vivemos num estado que é o nosso lar, é onde nós vivemos a maior parte das nossas vidas, que foi assolado por uma condição climática, por uma crise, que é algo que há pouco tempo atrás também seria impensável. Ou seja, a gente vê imagens que eram imagens que nós associaríamos até pouco tempo atrás com zonas de conflito, com zonas de guerra, de desastres climáticos seríssimos. E a gente, isso é muito chocante para todos nós, eu tenho certeza, muito chocante. Eu confesso a vocês
que por mais trágico que seja, nós tivemos muitas vidas perdidas, nós tivemos milhares de pessoas que ficaram e estão ainda desabrigadas, nós tivemos um dano econômico e social terrível ao Estado e ao país, mas os seres humanos, o que eu quero dizer com as palavras de Bauman, é que eles acham uma maneira. Claro que o Estado tem o seu papel importantíssimo, a política é importante nesse momento, as empresas também são, porque falava sobre a importância da agricultura no Brasil, a agricultura, mas os outros setores da economia também vão ser vitais para essa retomada. Então, me parece nesse momento, com efeitos sociais terríveis, tremendos, que é um momento de muita união, de muita cooperação. E ela não pode ocorrer só nesse primeiro momento, porque geralmente quando as tragédias acontecem, há uma comoção muito grande. Só que muitas vezes o que eu já vi em outros países é que essa comoção ela é finita. Enquanto que a necessidade de reconstrução e aquilo que é necessário para que um Estado, um país se recomponha, isso muitas vezes leva anos ou décadas de reconstrução. Nós torcemos que seja mais rápido, mas muitas vezes anos ou décadas para se reconstruir. Então, o que eu gostaria de ver é esse clima de união, de convergência, de investimento, de entendimento, que ele fosse mais duradouro. Eu espero que assim aconteça. Eu digo da política, do capital, da sociedade como um todo, das pessoas. A gente tem visto, em um aspecto humano, muitas vezes, nesse período, o melhor das pessoas. Pessoas que querem ajudar as outras pessoas de forma abnegada, de forma desprendida, que pensam no outro, que querem realmente promover uma mudança. E a gente espera isso, que esse espírito, que essa vontade, que esse desejo, que permaneça por mais tempo. Mas como eu dizia, o Bauman tinha uma explicação sensacional. Nós temos cada vez menos tempo para reagir às mudanças, cada vez menos tempo para saber nos adaptar. Nós, enquanto professores, nós permanentemente temos de nos adaptar, porque as gerações que chegam a nós, elas são cada vez mais distintas de nós. A gente olha muitas vezes para os alunos e eles são cada vez mais diferentes do que nós éramos enquanto alunos. Então nós temos de nos adaptar, o ser humano se adapta e ele sabe fazer isso. E eu tenho muita confiança de que nesse momento essas palavras do Bauman, que eu repito, é um pensador, um sociólogo, um filósofo, que os alunos gostam muito, adoram citar o Bauman em redações. Eu até peço para eles pararem um pouquinho, porque senão quase todos citam o Bauman em redações. Então, eu acho que essas palavras ecoam nesse momento. E ações altruístas, elas têm acontecido. O Max Weber, um outro filósofo, quando ele fala no termo ação social, ele classifica as ações sociais. E ele diz o seguinte: existe um tipo de ação social que ela não é baseada nem na tradição e nem nas emoções. Ela é baseada na razão. Os indivíduos pensam, os indivíduos raciocinam, mas eles não tomam uma ação porque eles querem algo. Eles tomam uma ação por princípio. Ou seja, é uma ação por princípio, uma ação abnegada, uma ação por querer o melhor. E isso é muito bonito e tem acontecido. Fazer o que se precisa. Voltando a Bauman ali, a gente lembra que tu falou do capital. A ideia dessa condição do fluido, né, está muito relacionada à terceira fase do capitalismo, que é a parte do capitalismo financeiro, e logo em seguida nós já estamos vivendo um capitalismo informacional, que é a questão de termos uma informação muito instantânea, e aí por isso da lembrança de que nós vamos ter mais problemas do que temos capacidade de resolver, porque vão se somando. E essa tua fala do esquecimento social, ele está muito relacionado ao quanto eu preciso de determinada ação. Por exemplo, nós vivíamos agora um tempo chocados com os avanços da Rússia sobre a Ucrânia, né? O sul da Ucrânia dominado e a gente buscando novas situações. E essa situação de inter-relações, elas são fundamentais. Porque o avanço da Rússia sobre a Ucrânia afetou o Brasil. Porque nós paramos de receber insumos, por exemplo. Quando a gente estava tentando organizar
o nosso pensamento sobre o nosso entendimento, o que a Rússia estava fazendo via Ucrânia e o que a Ucrânia estava dando como resposta, nós já tivemos um outro conflito importante. Hamas acaba invadindo um território de Israel, Israel faz a contrapartida, e nós tínhamos um outro problema que vai juntar o Egito, que tem uma linha de contato, então está tudo muito relacionado. Nós temos relações com tanto Israel quanto Palestina, mas nós agora, nesse momento, e o Brasil como uma coisa só, para de discutir essas ações que são muito fluidas, muito ligadas, e começamos a discutir Rio Grande do Sul, porque a gente não está mais discutindo os problemas dos outros. E agora, daqui um pouco, surge outro, que se a gente pensar poucos dias atrás, nós tivemos desmoronamentos em Minas Gerais, nós tivemos lá Brumadinho, nós tivemos Mariana, e a gente esqueceu e os fenômenos não pararam, porque tem pessoas ainda em casas de aluguel e já se passaram quantos anos. Então a gente precisa sempre lembrar essa sociedade, né, de que além da necessidade, né, a gente tem que lembrar a continuidade do pensamento. E essa continuidade do pensamento está muito ligada às condições, por exemplo, biológicas. O que a gente tem feito? Pô, a gente há poucos dias viu, há pouco tempo, né, agora atrás, viu Camboriú aumentando a orla. Isso. A gente viu, há pouco nós estávamos falando do aumento do espaço ocupado de Porto Alegre, da minha cidade, de Rio Grande. Sim. A gente tem áreas aterradas que agora estão inundadas. E isso, Marisa, modifica a questão dos biomas e da ação da natureza sobre os espaços? Muito, muito. Aquela fauna, flora, tudo fica modificado com essas alterações que estão acontecendo, né? Esses aterramentos que fazem, né, para novas construções, enfim, acabam modificando tudo, né? E esse alagamento mesmo agora, assim, realmente, ele desceu trazendo muitos animais, enfim. E o que me preocupa hoje é quando passar agora e esses animais ficarem em ambientes que não eram os originais deles. Então, vai ter muito problema. Sucessão ecológica também, dessa parte que tu falou que desceu, né? Uhum. Enfim, vai fazer muita... me perdi. Não tem problema. Tá, então, enfim, né, com relação a esses desmoronamentos, né, uhum. Então toda essa parte de sucessão ecológica que a gente está sempre comentando, que é um processo lento, isso tudo vai ser alterado. E o próprio cuidado com a fauna, né, a gente está percebendo, eu que faço esse deslocamento, e tu também, uhum. O Cássio também, Rio Grande e Pelotas, a gente consegue perceber na estrada a quantidade de animais mortos. Muitos. Porque eles fazem esse processo de trânsito, né, uhum. Buscando escapar também das enchentes, porque tem, apesar de ser uma região de banhado, tem animais que precisam desse deslocamento, né? Então ali nós temos aliviado campeiro, nós temos a própria capivara, né? O nosso capincho, né? E nós temos os ratões, inclusive ratões do banhado, que vivem nessas áreas alagadas, que acabam se deslocando, e claro, né? Por uma relação, na época, lembrando de novo a estrutura da ação do homem, né? Nós criamos a estrada, mas nós não criamos corredores ecológicos para que eles passem, né? Para que eles consigam essa passagem. Esse é um problema sério, né? E como é que a gente entende, como é que a gente faz, Marisa, para resolver esse problema? O que a gente pensa no futuro para isso? A ideia era ter, né, não usar mais essas áreas, então, essas áreas de APP, como a gente fala, não serem utilizadas, ter esse cuidado mais com esses animais que são nativos, ter todo esse cuidado com as árvores também, né? Eu sempre falando nas árvores, né? Mas diminuir desmatamento, enfim, isso tudo seria muito necessário. Essas áreas de preservação permanente, elas são fundamentais. Fundamentais. Né? E aí já estão sendo reescritos, pelo que eu tenho acompanhado agora nesses últimos dias, novos projetos para reflorestamento das áreas de matas ciliares. Mesmo que alguns pouco informados, nossos legisladores, às vezes, né, pouco informados, que a árvore que fica na mata ciliar pode prejudicar. Não, ela muito pelo contrário. Ela fixa solo, e esse solo que desce, por exemplo, da Serra Gaúcha, da região central do estado, pelo Rio Jacuí, ele acaba mudando a nossa condição de bioma da Laguna dos Patos. Desce com sedimento, né? Toda essa condição de sedimento, né? E aí, de novo, né, nós temos um espaço onde, imaginando a cidade do Rio Grande, onde nós temos um porto que precisa ser dragado continuamente, porque esse sedimento vem chegando. E é um sedimento de uma outra característica geológica. Porque agora vai vir muito mais
rocha magmática, por exemplo, como o basalto, certo? E aí, junta com a nossa área arenosa, formado lá basicamente por rocha sedimentar, que é fruto do avanço do retrocesso do mar, nós temos uma nova característica biológica. E outras espécies vão se desenvolver. A gente está vendo hoje encontrar, nessas imagens que a gente está vendo, em Porto Alegre apareceu um jacaré, em Rio Grande está aparecendo um número maior de cobras, por exemplo. Né? E a população tem que viver nesse interfluxo de informações sociais, se vai alagar, se não vai alagar, quanto eu vou perder, quanto eu não vou perder, e como é que isso aparece na filosofia e na sociologia, Cássio, a minha perda, né, social, o que isso agrava para a sociedade? O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, eu tenho visto sobre todas as discussões, sejam elas políticas, econômicas, sociais, biológicas, geográficas, de todos os tipos, a gente tem, o Cris vinha falando, um ciclo de informação intenso, porque se a gente para pensar, anos atrás, nós tínhamos os jornais impressos, que eram publicados uma vez por dia. Nós tínhamos informação ali no Jornal Nacional, em outros jornais que saíam à noite. Depois começaram as TVs a cabo, com informação 24 horas. E depois as redes sociais. E incontáveis canais nas redes sociais. E hoje em dia, não só canais, mas cada pessoa é um polo, produtor e receptor de informação. E o que eu tenho visto é que, claro, isso é muito positivo em muitos aspectos, eu acredito. Isso já possibilitou, por exemplo, que países como o Egito, países como o Myanmar, que as pessoas acabassem se revoltando e derrubando regimes autoritários. Isso já teve efeitos muito positivos, porque permitiu que as pessoas que não eram ouvidas pelo sistema, que não tinham oportunidade de se manifestar naquele sistema, que as pessoas conseguissem expor a sua situação, o seu sofrimento ao mundo. E isso acontece cotidianamente, isso democratiza a informação de uma forma tremendamente valiosa. Mas eu queria perguntar por um outro lado para vocês, enquanto pessoas que são especialistas nas suas áreas. Vocês têm lido muita coisa. E até que ponto vocês têm achado informações que são muito distantes da realidade nas redes sociais, na imprensa como um todo? Como é que vocês têm observado isso? Eu tenho observado muito com relação a doenças, assim, tenho visto muito, assim, e algumas doenças que vários estão colocando que pode aumentar muito, eu não acredito que aumente tanto, assim, então tenho olhado bem essa parte de doenças. Tem algumas doenças que a gente sabe realmente que vão aumentar, leptospirose, hepatite A, cólera, só que a lista, às vezes, que aparece é muito vasta, assim, então tem algumas que eu acredito que não seja tanto assim como aparece. As pessoas acabam se preocupando muito, né? Então acaba gerando meio que um pânico, às vezes, com relação a isso, com relação às doenças. Bom, com relação às informações que chegam informações de todas as ordens, né? Informações fidedignas, com um embasamento científico e, às vezes, até com embasamento científico, com diferenças de interpretação. Então, muitas vezes, isso está muito relacionado às informações não corretas, né? Nas mídias, a fake news. E, principalmente, para fenômenos climáticos que, por vezes, para a população comum, se vai chover, se não vai chover, quando a gente se depara com uma catástrofe dessa, tu tem agora dezenas de analistas o tempo inteiro te instigando e dando a sua própria opinião sem conhecer os fenômenos como um todo. Então aí nós temos alguns problemas. Como ler, como interpretar e a quem confiar, né? Nós temos que pesquisar as fontes, assim como a gente faz quando a gente está dando aula, pesquisando e diz, olha, observem as fontes que o Enem usa, né? Observem as fontes que os vestibulares usam. A mesma coisa acontece quando a gente tem que usar esse sistema de informações via internet, porque nós vamos ter os especuladores, nós vamos ter os alarmistas, nós vamos ter os positivistas, né? Nós vamos ter pessoas de diferentes ordens que vão dizer, olha, isso só pode acontecer por isso. E, na verdade, é um conluio de fatores que vão levar a um acontecimento, né? É previsto, né?
E aí, informações agora mesmo, nesses tempos de alagamento na nossa região, qual é o vento que é bom, qual é o vento que é ruim, né? Na verdade, a gente tem que entender qual é a dimensão do fenômeno que nós estamos trabalhando. Porque, de repente, um vento sul, que o pessoal diz que tranca a saída lá dos moles da Barra, a grande massa de água superficial, ela também represa a saída da água do Guaíba e que, para nós, por certa vez, segura. Mas se virar um vento norte que traga um aumento da fluidez da água do Guaíba, represa a nossa cidade. Então, temos que lembrar. Mas por que as ilhas de Rio Grande são sempre mais afetadas? Porque a gente tem uma área de barreira. As ilhas vão formando uma barreira para a própria região de Rio Grande, ali, a região da Henrique Pancada, a região do bairro Carreiros, do bairro São Miguel. A ilha que protege, né? Para que as ondas não cheguem com maior força. E, naturalmente, a ilha vai ser a primeira a ser atingida. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E as fake news, de fato, são um problema. Porque nos momentos de tragédia, temos diversos intelectuais que ficam dispensando o bagulho. Porque nós tínhamos antes quase que um monopólio de informações, né? Ou seja, nós tínhamos uma informação muito restrita. Hoje há uma diversidade, uma multiplicidade tão grande que os alunos muitas vezes chegam para mim, devem chegar para vocês, o que eu leio? Onde é que eu busco informações? É muito instantâneo isso. Tu tem que observar, identificar um fenômeno e a partir dali tu já tem que dar um panorama geral. Isso é muito difícil, né? Para a ciência, então, a ciência que vive de análise, é muito difícil. E nas redes sociais, muitas vezes, existe um outro fenômeno, né? Que para gerar engajamento, as pessoas muitas vezes emitem opiniões chocantes, elas buscam chocar, buscam chamar atenção para quê? Para aquilo engajar mais. Muitas vezes as opiniões equilibradas, as opiniões mais sensatas, elas recebem menos espaço nas redes. É verdade. Porque tudo depende do grau de calamidade de cada um, né? As interpretações de pessoas, né? Como eu falei, os alarmistas mesmo, eles querem o caos, querem essa situação do caos. E, é claro, às vezes, em alguns momentos, pessoas até de boa índole acabam comentando situações de maneira meio atabalhoada, que acabam tendo outras interpretações, que não são as interpretações que se queria fazer em determinado momento, né? Mas tudo é o calor do momento, a capacidade de filtrar essas informações e não gerar essas informações tão distorcidas sobre um fenômeno tão sério, né? Falando, obviamente, dessa questão do alagamento, né?